Sobre a conduta, questão muito recorrente em prova também. Muita gente faz essa pergunta e as questões de prova também. Mas peraí, o agente público ele estava fora do horário de expediente e praticou um ato. Esse ato, ele gera responsabilidade para o agente público ou para o Estado? O agente estava exercendo sua função, representando o Estado e por isso causou dano. Ora, o policial estava em perseguição, ele estava lá representando o Estado e por isso o ato que ele pratica gera responsabilidade para o Estado e não para ele. Não é uma responsabilidade direta do agente, ele está representando o Estado, então para o Estado é a responsabilidade. É aquela história da teoria do órgão, né, pessoal? Teoria da imputação volitiva. Os atos praticados por agente público no exercício de sua função são imputados ao órgão ao qual ele faz parte. Então a responsabilidade a priori não vai ser dele. Mas se ele for praticar um ato, o agente público pratica um ato fora do horário de expediente, a responsabilidade é dele ou do Estado? Seguindo esse raciocínio que nós estamos conversando aqui, né, pessoal? Você pode até pensar, não, peraí, se foi fora do horário de expediente, então a responsabilidade é dele, ó. Não é do Estado, porque ele estava fora do horário de expediente. Ele acabou o trabalho dele. Mas aí é que você se engana. Sabe por quê? Porque a nossa jurisprudência diz assim, quando ele está fora do horário de expediente, essa informação não é suficiente para determinar se há ou não responsabilidade do Estado. Se ele está dentro ou fora do horário de expediente, isso é irrelevante. Porque mesmo estando fora do horário de expediente, ele pode agir como agente público. A responsabilidade, gente, ela recai para o Estado e não para a pessoa física do agente público. Ela recai para o Estado sempre que o agente público estiver no exercício de suas funções, estando dentro ou fora do horário de expediente. Então o que importa é isso, se ele está no exercício de suas funções. Por exemplo, um exemplo muito típico aí na doutrina e na prova. Um policial militar, ele está de folga, não está no horário de expediente. Mas aí ele está lá, presencia um assalto, por exemplo. Ele está lá de folga, na praia, presenciou um assalto. O que é que ele pode fazer? Ele, como agente público, ele vai lá e tenta acabar com aquela situação criminosa, ele tenta sanar com aquele crime e tenta intervir naquele assalto que está em execução. Quando ele vai intervir no assalto, ele vai, mete uma bala ali naquele assaltante, por exemplo. Ou então, por acidente, ele mete uma bala também na vítima. Ele mete uma bala em terceiro. Pergunta, a responsabilidade civil, criminal não, tá? A responsabilidade civil nesse caso, ele tá de folga, mas ele foi lá e foi impedir o assalto porque ele é policial. A responsabilidade civil é pessoal do agente público ou do Estado nessa situação? Nessa situação, gente, a responsabilidade é do Estado. Por quê? Porque o agente público, mesmo de folga, ele agiu como policial. Ele agiu como agente público. Se ele não fosse policial, ele impediu um assalto? Lógico que não. Mas ele foi lá na qualidade de policial e foi impedir o assalto. Então é um exemplo aí pra gente entender. O contrário também é verdadeiro, tá, pessoal? Então, por exemplo, dentro do horário de expediente, o cara pratica um ato. Não necessariamente esse ato que ele pratica dentro do horário de expediente vai gerar uma responsabilidade para o Estado. Por exemplo, o cara tá lá no horário de expediente, na repartição, no momento ali que não tem muita coisa para ele fazer, ele pega o celular dele e começa a dar golpes na internet, começa a publicar aplicações falsas na OLX e aplicando golpes em terceiros. Ele está dentro do horário de expediente. A pergunta é, ele está na qualidade de agente público? Quando ele está praticando esses golpes, mesmo estando no horário de expediente, mas ele está praticando esses golpes na qualidade de agente público? Não, ele nem está se identificando como agente público. Ele está lá praticando os golpes dele. Conduta criminosa, conduta ilícita, mas nesse caso a responsabilidade não é do Estado, porque mesmo dentro do horário de expediente, ele não agiu como agente público, ele agiu como particular. Professor, qual a base? Onde é que a Constituição traz essa responsabilidade civil do Estado objetivo? Aqui. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Ela diz assim, gente, olha só. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público, muito importante isso aqui, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Primeiro, quem tem a responsabilidade pelos atos que os representantes praticarem? Primeira coisa que é importantíssimo saber. Pessoa jurídica de direito público. Quando eu falo pessoa jurídica de direito público, eu estou falando de quem? Os entes federativos, né? Então, União, Estado, DF, município. E eu estou falando também de autarquias, da administração indireta, e de fundações públicas autárquicas, que são fundações públicas de direito público. Esses são pessoas jurídicas de direito público. E quando eu falo pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, eu posso incluir algumas estatais e algumas fundações que estão atuando na prestação de serviço público, como também, pessoal, empresas privadas. Empresas privadas que prestam serviço público. Elas também estão incluídas nessa regra da responsabilidade constitucional objetiva. Aí ele diz assim, essas pessoas responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Aqui eu já tenho uma noção da responsabilidade objetiva. Por quê? Vamos identificar os 3 elementos? Conduta, dano e nexo causal. Teve conduta aqui? Teve, ó. Responderão pelos danos que seus agentes causam. Então, se é o agente que causa, é porque teve uma conduta, não teve? Beleza, teve uma conduta. Teve dano? Teve. Responderão pelos danos. Então, responde pelos danos que os agentes causaram. Conduta, agente. Teve conduta do agente. Teve dano. E teve nexo causal, gente. Porque, veja, danos que seus agentes causarem a terceiros. Então, veja, ela colocou que tem um dano. E ela colocou que tem um agente. E ela disse assim, um agente causou um dano.
Esse causou é o nexo de causalidade. Um agente causou um dano. Dano é o resultado. O agente é o sujeito ativo, no caso, que pratica a conduta. E esse causou, esse termo causou, ele é o nexo de causalidade. Essa conduta do agente que causa o dano. Traz no elo a ligação da conduta ao dano. E aqui o reforço daquilo que eu te falei. Não importa se o agente está fora ou dentro do horário do expediente. O que importa é que ele tem que estar agindo na qualidade de agente público. A Constituição repete isso aqui, ó. Responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Então tem que ser na qualidade de agente